Evangelho de João, capítulo 2. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, nos acompanhar no texto. Evangelho de João, capítulo 2. Você tem o capítulo 2, ele inicia com o texto que nós pregamos na semana passada, falando quando Jesus é convidado para uma festa de casamento e ele ali transforma a água em vinho. Mas Jesus ainda não se apresenta publicamente, iniciando então ali o seu ministério de forma pública. E quando nós chegamos aqui a partir do verso 13, Jesus é convidado e vai participar da Páscoa dos judeus na cidade de Jerusalém. E aqui tem o desenrolar de uma situação bastante interessante que traz para nós preciosas lições. Eu gostaria de ler o texto com você, que está em João, capítulo 2, a partir do verso 13, nós leremos até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Ele não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Pai, nós louvamos o teu nome nesta noite, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede e pedimos ao Senhor: abra nossa mente, Senhor, abra o nosso coração, para que a tua palavra seja exposta aqui e tão somente o propósito dela para a nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Jesus sai de uma festa familiar e vai para uma festa que é considerada a mais importante para o judeu, que é a Páscoa. Naquela época, a cidade de Jerusalém, ela comportava mais ou menos 50 mil pessoas que vivia ali. Mas quando era a época da Páscoa, esse número se transformava fácil em 250 mil pessoas. Então ali, aqueles dias ali, era uma festa para os judeus e para os romanos era um terror, porque eles tinham medo de haver conflitos e sempre tinha essa possibilidade de haver um conflito religioso, e o templo onde as pessoas se reuniam era o lugar central dessa festa. E ali, sendo o lugar central, ali onde as pessoas iam e faziam suas orações, faziam as suas ofertas, seus sacrifícios, ali era um ponto em que Jesus usou para ele se apresentar e apresentar o seu ministério de forma pública. E ele começa muito bem, quando ele entra
no pátio e ele começa a ver o que está acontecendo no templo. E o que está acontecendo no templo? O templo tinha perdido o seu caráter sagrado, que era um lugar de adoração, que era um lugar de devoção, que era um lugar de oração. Ele havia se tornado num covil de ladrões. Isso é o que aconteceu com o templo, que estava acontecendo ali. Então, o Senhor Jesus, olhando aquela situação, ele não teve dúvida. No casamento, ele abençoou. Aqui no templo, ele traz juízo e traz disciplina. E é interessante nós pensarmos isso, porque quando Jesus entra no templo, e você vai entrando no templo, o primeiro espaço do templo é para os gentios. E deveria ser um espaço até amplo, para que os gentios pudessem louvar a Deus, para que os gentios pudessem sacrificar, fazer as suas ofertas, trazer as ofertas, trazer os seus sacrifícios, dar o imposto. Então, aquele primeiro pátio era para os gentios. Quando você avançava no próximo pátio, era um pátio só para as mulheres. Depois, o outro pátio era um pátio para os israelitas, e só depois você entrava no pátio dos sacerdotes. E o que o pessoal estava fazendo? Pegando o pátio dos gentios e colocaram ali um monte de coisa. Colocaram gente vendendo animal, gente negociando, gente trocando, porque quem vinha de fora precisava trocar sua moeda e pagar um imposto ou comprar qualquer animal ali, de forma que esse dinheiro tinha que ser o dinheiro do templo. Aí o que acontecia? Trazia os cambistas, e eles tinham um conchavo com os sacerdotes, para que os sacerdotes pudessem arrancar mais dinheiro do povo, para que pudesse superfaturar os sacrifícios que seriam feitos, os animais que seriam vendidos. Então, sempre há uma forma ali deles poderem ganhar dinheiro em cima daquele pessoal. Então, aquele pátio não se podia adorar a Deus. Como que as pessoas iam adorar a Deus? Como as pessoas iam louvar a Deus? Como as pessoas iam fazer sacrifícios? Como as pessoas poderiam buscar a Deus e entregar a sua oferta no meio daquilo que parecia uma feira, no meio de boi, de vaca, de ovelha, de pássaro, gente fazendo negócios espúrios, né? Gente com falsidade em seus corações. Então, nesse sentido e nesse contexto, Jesus, então, resolve purificar o templo. E nós aprendemos algumas lições bastante interessantes que eu gostaria de compartilhar com você. E a primeira lição que nós aprendemos com Jesus aqui é que a casa de Deus é lugar de adoração tão somente. A casa de Deus é lugar de adoração. Os textos que nós lemos, do verso 13 ao verso 17, é exatamente isso que nós aprendemos. Que Deus tem uma profunda paixão pela reverência, pelo respeito, pelo momento de adoração a Deus. Deus realmente, irmãos, Ele se importa com o momento em que nós nos calamos com os barulhos externos e podemos voltar a nossa atenção exclusiva para Deus. Não dividir a nossa mente no momento de culto que nós estamos dedicando a Deus, nós precisamos tão somente observarmos, nos concentrarmos com as coisas de Deus. Louvar a Deus, buscar a Deus e não deixar que as coisas deste mundo impeçam a nossa comunhão, o nosso momento de adoração, o nosso momento de oração, o nosso momento de culto ao nosso Deus. É de suma importância que eu e você possamos aprender a desligar aquilo que muitas vezes atrapalha a nossa conexão com Deus. Esse momento, por exemplo,
o momento de culto é um momento único. É um momento em que você tem a oportunidade de orar a Deus livremente. É um momento em que você tem a oportunidade de adorar a Deus através dos louvores, através dos dízimos. É um momento em que você pode ouvir a voz do Senhor, mesmo que a voz daquele que está falando não te agrade. Isso não quer dizer que não é palavra de Deus. Sempre nós podemos observar e saber que o tempo de louvor, o tempo de culto, é um momento em que nós temos para adorar a Deus e não podemos deixar que as coisas que estão de fora nos atrapalhem. É incrível como às vezes nós estamos em oração e o telefone de alguém toca e alguém tem coragem de parar o momento de oração e sair para atender um celular. Isso é horrível, irmãos. Não pode haver urgência maior do que a nossa adoração a Deus. Não tem nada que um telefone que toque você vai resolver se aquilo não esperar o seu momento de culto acontecer. Não existe. Nós precisamos aprender que este momento com Deus é um momento de extrema reverência a Deus. Às vezes algumas pessoas reclamam que o início do culto nas igrejas às vezes parece uma feira. É muita gente conversando, é muita gente falando na preparação. Eu lembro que, não tão antigo, um pouquinho tempo atrás, eu tinha um pouquinho de cabelo ainda, quando havia na parede da igreja, muitos aqui vão lembrar, existia na parede da igreja assim, ó, silêncio. Quem lembra disso? Eu lembro. E do lado de cá tinha escrito assim, ó, oração. Não é isso? Parecia que se alguém jogasse uma agulha no chão, a gente ouvia a agulha cair. Isso são coisas boas que nós aprendemos, que nós devemos conservar. Aprender que estamos num lugar, é um templo construído por mãos de homens, sim, mas é o momento em que nós temos de nos reunirmos como igreja e louvarmos a Deus, parar para ouvir a voz do Senhor. E é isso que o Senhor está repreendendo aqui, é isso que o Senhor está dizendo, está mostrando aqui, olha, o momento de culto, o momento de adoração, o momento em que você está no templo, na casa de Deus, na presença de Deus, é um momento sublime e que você deve valorizar e não deve transformar isso em uma coisa como outras coisas que estão por aí. Às vezes ficamos no culto e olhando aqui qual foi o resultado do jogo. Aonde está a reverência? Aonde está o respeito, o cuidado para com as coisas de Deus? Nós precisamos aprender que nós devemos olhar para a palavra de Deus e observar que muitas daquelas pessoas estavam motivadas ali no templo, não estavam motivadas para a oração, não estavam motivadas para o louvor, elas estavam motivadas pelo benefício próprio. Seja ele financeiro, seja ele pessoal, seja ele a sua própria vontade, tudo estava acontecendo ali, menos aquilo que realmente deveria acontecer, que era a adoração a Deus. E aqui nós podemos olhar, irmãos, e aprender com o nosso Jesus, que o que ele estava fazendo ali era uma faxina geral. Jogando tudo no chão, colocando tudo aquilo no chão e dizendo às pessoas, é interessante, o pastor Neto disse algo aqui, e eu concordo com ele, disse assim, Jesus não bateu em ninguém. Jesus não deu cordada em ninguém. Não deu chicotada em ninguém. Jesus derrubou as coisas e expulsou os cambistas daquele lugar. Não transforme a minha casa de oração em casa de negócio. Foi o que Jesus fez. E ele faz então uma faxina naquele lugar, porque Jesus, ele iniciando o seu ministério, ele vem ensinar que o evangelho, ele é confronto. Ele é confronto com aquilo
que nós agradamos o nosso próprio coração. Ele é um confronto diante daquilo que nós muitas vezes fazemos, que é secularizar a nossa relação com Deus. E era aquilo que ele estava fazendo. Aquilo que os judeus estavam fazendo, Jesus estava atacando o judeu. Jesus estava expondo a corrupção e a ganância do povo judeu. E quando Jesus entra na nossa vida, é exatamente isso que ele faz conosco. Ele vai dizer, olha, você é isso aqui, você é ganancioso, você é orgulhoso, você é corrupto. É exatamente isso que o Senhor faz quando ele entra na nossa vida, porque o Evangelho é isso, é confrontação. Ele confronta o povo com a sua palavra, ele ataca o espírito antimissionário do povo judeu, porque aquele pátio foi criado para atender os estrangeiros que vinham para ofertar também, que queriam também cultuar ao Deus dos judeus. Então eles negligenciavam isso, e então o Senhor Jesus vai quebrar tudo aquilo, e o que Jesus faz é mexer no povo e mexer no bolso daquele povo. E quando ele faz isso, expondo a ganância daquele povo, Jesus se transforma inimigo daquele povo. E aquele povo vai fazer com que Jesus, um pouquinho mais à frente, seja preso e seja levado à morte por conta daquilo que ele fez. De fato, o zelo da casa de Deus consumiu o Senhor Jesus, porque ele foi morto, porque ele apontou o pecado daquele povo. Quando nós olhamos a nossa vida e nós olhamos o Evangelho, nós aprendemos que se nós queremos ser discípulos de Jesus, se nós queremos ser servos de Jesus, se nós queremos ser reconhecidos como aqueles que servem a Deus e queremos adorar a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos entender que o Evangelho exige exclusividade. O Evangelho não nos divide com outras paixões. O nosso amor e a nossa devoção tem que ser ao nosso Deus e não com as coisas deste mundo. O que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, verso 20, é exatamente isso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Presta atenção. Você que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, e você que é um forte candidato a entregar a sua vida a Jesus, não dá para ser crente aqui na igreja e viver de qualquer forma na segunda-feira. Não dá para dizer que é discípulo de Jesus se a sua vida durante a semana não reflete o caráter de Jesus. Não é possível você dizer que Jesus é o seu Salvador, que você conhece a Jesus, que você um dia levantou a mão e recebeu Jesus como Salvador, se você não vive as verdades da palavra de Deus. Se no seu coração abriga mágoa, abriga maldade, abriga maledicência, mentira, pornografia, se todas essas mazelas que fazem parte da vida humana, se isso não sair da sua vida de forma gradativa e cada dia mais você se parecer cada vez mais com Jesus, não houve transformação na sua vida. Deus está mostrando para nós, está nos ensinando que se nós queremos e dizemos ser pessoas que têm Jesus como Salvador, nós precisamos ser testemunhas vivas do Evangelho de Jesus na nossa vida, no mundo em que nós vivemos. As pessoas têm que olhar para você, as pessoas têm que ver você na sua casa, com os seus vizinhos,
com a sua família, no seu trabalho, na escola, aonde você estiver. As pessoas têm que ver algo diferente em você. É por isso que não adianta simplesmente nós dizermos, olha, eu aceitei Jesus como Salvador, Ele é meu Senhor, mas na nossa vida está carregado de mentira e de todas as coisas que está no velho homem, que ainda não saiu, e não tem saído, não tem havido transformação em nós. Nós precisamos estar alertas e atentos para que quando as pessoas entrarem na nossa casa, quando as pessoas entrarem nas nossas vidas, quando as pessoas se relacionarem conosco, elas possam ver pessoas que realmente têm comunhão com Jesus. E isso a partir da minha casa, com a minha família. A partir dali, tem que haver graça, tem que haver perdão, tem que haver misericórdia, tem que haver amor, tem que haver paciência, tem que haver compaixão. Tudo aquilo que nós aprendemos através da palavra do Senhor. Tudo isso. Por isso é que quando o Senhor faz essa confrontação com o povo de Israel, Ele está dizendo que nós não podemos profanar a casa de Deus. Quando as pessoas entrarem no templo, elas têm que ver o Senhor Jesus ali. Tem que ver a graça de Deus na nossa vida. É isso que o Senhor está nos ensinando. Mas o segundo ponto que eu acho interessante também é que a casa de Deus é lugar de contemplar Jesus, o verdadeiro santuário de Deus entre os homens. A partir do verso 18 até o verso 22, quando Jesus é testificado, é inquirido, que eles vão dizer, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? E Jesus diz, destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. E eles vão falar para Jesus, olha, esse santuário foi construído em 40 e tantos anos, e você vai reerguê-lo em 3 dias, mas Jesus estava falando dele, da sua morte e do seu sacrifício. Jesus não apenas purificou o templo, mas ele também substituiu o templo, cumprindo os seus propósitos. Quando pediram a Jesus um sinal de autoridade, ele deu como exemplo a sua morte e a sua ressurreição. Jesus veio para substituir o templo. Sua morte varreu dos altares todo o sacrifício. Com a morte de Jesus, cessaram todos os sacrifícios de animais. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, você tem costume de ir lá em Trindade, lá, andar lá de joelho, levar uma vela grande, subir a escadaria lá. Jesus está falando o seguinte, acabou esse negócio. Se você vem para a igreja e dá o seu dízimo, achando que você vai negociar com Deus e talvez você não deixa de participar da ceia de forma alguma, porque você tem na sua cabeça que a ceia é santa, por mais que a gente ensine para você que a ceia não é santa, quem é santa é as pessoas, mas as pessoas insistem em dizer que a ceia é santa, tudo bem, não vamos brigar por isso, mas na realidade, se você acha que pelo fato de vir a ceia todo mês, não faltar de dar os dízimos, achando então, se eu dou o dízimo e se eu tomo a ceia, então o Senhor tem que fazer as coisas para mim, eu estou fazendo um sacrifício. Jesus está dizendo para você, não precisa mais fazer sacrifício nenhum. O que Jesus está dizendo para o povo de Israel é o seguinte, olha, todos esses rituais pomposos que vocês estão fazendo aí, ó, acabou. Ninguém mais vai ficar ganhando dinheiro com essas coisas aí. Porque agora é graça. É isso que o Senhor está ensinando. O que Jesus está ensinando aqui para aquele povo, está ensinando para nós, é que com a vinda de Jesus, Ele coloca o fim em todo tipo de adoração arranjada por homens. E dizendo agora que a adoração que nós
devemos trazer e fazer é adorar ao próprio Jesus, o próprio Deus, porque Ele é o novo templo onde as pessoas do mundo inteiro podem vir e adorar. Você não precisa mais lá em Jerusalém para fazer um sacrifício. Você não precisa mais ir até aonde você costumava ir, ou onde você gosta de ir. Talvez você queira ir numa missa, talvez você queira ir num terreiro de candomblé, ou fazer oferendas, ou talvez você é convidado a fazer uma oferenda numa esquina onde tem um cemitério. Jesus está dizendo o seguinte: nada disso precisa. Jesus está dizendo: guarda o seu dinheiro, porque Jesus não precisa de dinheiro e Jesus não aceita suborno. O que Jesus quer é um coração quebrantado. É isso que Ele aceita. O que Jesus está ensinando para o povo de Israel, e isso foi uma palavra que os judeus não tiveram compreensão, e nem os seus discípulos tiveram também compreensão, porque esta compreensão só pode ser recebida pelo Espírito Santo de Deus. Só através do Espírito Santo é que as pessoas têm a compreensão de qual é a vontade de Deus para a vida delas. Jesus é o novo sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício e o único que nós precisamos para termos uma nova vida com Deus. A nova adoração que Jesus propõe ao povo judeu é a parte de uma integridade inferior, que vem de dentro do seu coração, de dentro da sua mente, e não de sacrifícios externos, e não de religiosidade externa, mas é comunhão verdadeira e sincera com Deus. Quando nós aprendemos através da palavra de Deus que a nossa adoração deve ser em espírito e em verdade, e deve ser uma adoração que vem de uma forma consciente, é a nossa adoração da mente, é o culto da mente, em que eu tenho consciência de qual é a vontade de Deus todos os dias para a minha vida. Não apenas no domingo, mas é saber não, dizer não à mentira de amanhã, é saber dizer não às ciladas do diabo ou às ofertas que este mundo tem para a minha vida. É dizer não quando uma oferta é muito boa, mas aquilo vai fazer com que eu vou trair a minha esposa, trair os meus filhos, trair a igreja, trair o meu Senhor, e o Senhor me dá força então para dizer não, eu não quero essas coisas. E cada vez que você diz não às coisas deste mundo, é um momento de adoração a Deus, uma adoração verdadeira, uma adoração santa. Porque a adoração é aquilo que está no nosso coração e nós queremos fazer o melhor para o nosso Deus. Mesmo sabendo que nós somos corruptos, nós somos miseráveis. Hoje de manhã nós estávamos conversando na Escola Bíblica Dominical, na sala de doutrina, e pensando sobre o sermão escatológico do nosso Senhor Jesus. Em Mateus 24. E nós estávamos conversando e pensamos o seguinte: quem vai conseguir perseverar até o fim? Quem vai conseguir? Porque nós pensamos em algumas situações, existem alguns livros que contam as histórias de alguns mártires modernos que nós conhecemos, como o pastor Richard Humbrad, torturado por amor a Cristo. Se você não leu o livro, tem esse livro para baixar na internet, leia. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Tem A Voz dos Mártires também, que são irmãos do século XVIII, XIX, que morreram sacrificados por conta do Evangelho. E tem também um livro chamado Ivan, um soldado cristão soviético que aceitou Jesus como Salvador, batista, e que por 2 anos foi perseguido
pela KGB, e no seu último dia de vida no exército, ele morreu torturado, foi jogado no rio para acabar de morrer afogado. Mas ele disse uma frase que o coronel Malse, que foi o seu carrasco, ouviu e que nunca mais saiu da cabeça dele: Deus ama os pecadores. E nós estávamos pensando, como que nós vamos suportar essas coisas? Como que nós vamos perseverar até o fim? Perseverar até o fim, nós chegamos à conclusão, o crente. É o crente que persevera. O crente que Jesus salvou. Não o crente que se salvou, mas o crente que Jesus transformou. Como que vai ser? A pessoa falou assim, eu não sei se eu consigo. E eu falei para ela, eu também já digo para você, eu não consigo. Mas nós temos que fazer igual Pedro, quando ele foi inquirido por Jesus no capítulo 21 de João. Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que eu não sou capaz de morrer pelo Senhor como o Senhor morreu por mim. E Jesus disse para ele, agora você está pronto, Pedro, porque você sabe da sua fraqueza. E sou eu que vou trabalhar na sua vida e vou abençoar a sua vida. E nós também. É Deus quem vai fazer a obra na nossa vida e não nós mesmos. É por isso que nós precisamos ter a compreensão de entender que a integridade interior faz parte de uma vida de adoração. É exatamente isso. Eu sei quem eu sou. Eu não sou capaz de fazer nada daquilo que o Senhor Jesus pede para me fazer. Mas se eu conseguir fazer, toda a honra, toda a glória é dele. É ele quem faz. Eu sou apenas vaso nas mãos do Senhor. E em terceiro e último lugar, nós temos uma lição muito importante, que é a partir do verso 23 ao verso 25, que é a onisciência de Jesus manifestada no conhecimento dos corações. Veja só, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Sabe o que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que Jesus é Deus. Se você não leu ainda João capítulo 1, em que mostra a encarnação do Verbo, e o Verbo era Deus, o texto que nós acabamos de ler está dizendo que Jesus é Deus, porque Jesus tem uma característica que é citada aqui, que só Deus pode ter, que é a onisciência. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem você é. Deus conhece cada um de nós. Creia nisso. Deus sabe, e você precisa aprender, e eu também, que eu e você não podemos decepcionar a Deus. Você já viu gente falando isso? Rapaz, eu decepcionei a Deus. Até parece que Deus cria uma expectativa. Deus não tem expectativa sobre nós, porque Ele nos conhece. Ele sabe da nossa limitação. Eu conheci um irmão querido, que trabalhou comigo, e ele era diácono, e ele estava numa vida, como é que diz os jovens? Uma vibe. É uma vibe? É uma vibe assim, né? Em ascensão na sua vida espiritual. Ele lia a Bíblia, ele pregava, ele falava de Jesus, ele era professor da escola bíblica dominical, e ele era um professor universitário, ele é um professor universitário, e estava todo animado com o momento que a igreja estava vivendo, e ele era referência na igreja de pessoa piedosa, paciente, um diácono com um verdadeiro sentido da palavra, para servir. E um dia, ele tinha uma promoção lá do trabalho dele, e ele estava esperando para receber
do trabalho dele, que ele trabalhava para o governo, mas parece que a diretora da escola tinha que fazer um documento lá e mandar esse documento para que a promoção ou aumento de salário, alguma coisa assim, pudesse vir para ele. E ele já estava esperando aquilo há 3 anos. E ele pensou, agora vai sair, pastor. Nós oramos, fizemos a campanha de oração, Deus vai abençoar e esse negócio vai sair. Quando chegou o malote, que era a data que era chegar, não tinha nada para ele. E ele veio preocupado, querendo saber o que estava acontecendo, onde é que estava o malote. E a diretora falou assim, eu não entreguei. Ele falou assim, por que você não entregou? Ah, eu esqueci, eu acho. Você sabe o que ele fez? Ele avançou nela e agarrou ela pelo pescoço. Se não fossem os outros professores que tinham ali, provavelmente ele, não sei se matava, mas tinha dado uma esganada bacana nela. E ele ficou irado, e o pessoal veio segurar ele. Ele é um cara muito grande, 2 metros de altura, muito grandão, e ele virou uma bagunça aquele negócio, e o pessoal separando ele, tudo, e quando empurraram ele, que ele sentou, deram uma água para ele, a pressão subiu, alguém perguntou para ele assim, você não é crente? Aquilo destruiu ele. Ele falou assim, pastor, eu achei que eu tinha achado o ponto de equilíbrio na minha vida. Autocontrole, fruto do Espírito, para mim era o ápice. Estava tudo certo. Por um segundo, eu me transformei num demônio e quis matar a mulher. E é perigoso responder judicialmente ao que eu fiz com ela. A gente não se conhece. Ele falou assim, toda a santificação que eu busquei a Deus, eu joguei no lixo em 1 segundo. Tudo que eu tinha ganhado com Deus. E isso é verdade. A gente precisa aprender a se conhecer. Por isso que Jesus não se impressiona com a sua vida cristã. Jesus não se impressiona com a minha vida cristã. O tanto que eu e você possamos gastar no reino de Deus, trabalhando para Deus, devolvendo os nossos bens a Deus, isso não impressiona a Deus. Jesus nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que nós somos as pessoas que não precisam de nada para nós andarmos longe de Deus. Jesus via aquelas pessoas crendo nele e buscando ele, porque viam os sinais, viam os milagres, mas essa fé que essas pessoas tinham, não era fé para salvação. Tanto que quando Jesus foi confrontar essas pessoas, e disse, olha, vocês vêm atrás de mim porque eu dou pão para vocês comer, eu multiplico o pão, eu curo vocês, né? Eu faço milagres, eu faço sinais, é por isso que vocês vêm. Mas quem quer me seguir e quem quiser ser meu discípulo, tem que fazer o que eu faço. Tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Quer dizer, tem que viver como eu vivo. A maioria daquela turma foi embora. Porque achou o discurso pesado demais. E Jesus não se decepciona, porque Jesus sabe quem são as pessoas. Então fique tranquilo. Você nunca vai decepcionar Jesus. Porque Jesus te conhece e Ele me conhece. Ele sabe da nossa fraqueza. O que nós precisamos compreender é que a fé que nós precisamos ter é uma fé salvadora. Uma fé transformadora. É uma fé que é a diferença entre a fé viva e a fé morta que Tiago nos ensina no capítulo 2. É a diferença entre o ímpio que está condenado e o justo que está salvo. É a diferença entre aqueles que ouvirão muito bem, servo bom e fiel, participa da alegria do Senhor, e a diferença entre aqueles que ouvirão
nunca te conheci, afasta-se de mim. É muito diferente. As pessoas têm uma fé, e a fé que as pessoas tinham em Jesus era uma fé temporária. Era uma fé para que Deus pudesse confiar que Jesus pudesse curar, ou confiar que Jesus pudesse dar pão, ou confiar que Jesus pudesse fazer um milagre. Esta fé é uma fé falsa ou uma fé, não digo falsa, mas podemos dizer uma fé temporária. Mas é porque as pessoas precisavam ter, e o que Jesus estava mostrando para elas, é que elas precisam realmente confiar em Jesus para a sua salvação. Uma fé em que as pessoas pudessem, então, ter a convicção e a certeza de ouvir a voz do Espírito, testificando com o nosso espírito que somos realmente filhos de Deus. É essa fé que o Senhor quer que nós possamos aprender. É a fé de descansar no Senhor. Não é a fé que eu vou mover o coração de Deus, mas é a fé que Deus muda o meu coração, a minha visão. Não importa o que aconteça no futuro. Eu não sei qual é o meu futuro, mas eu confio que o meu futuro vai ser abençoado, porque eu entreguei a minha vida para Jesus. O que vai acontecer lá, eu não sei. Se eu vou ter lugar para morar, se eu vou morrer novo, se eu vou morrer velho, eu não sei. O que eu sei, e que aonde eu estiver, se o Senhor estiver comigo, a minha vida vai ser abençoada. Essa é a fé que o Senhor quer de nós. Em que nós possamos abrir mão das coisas deste mundo, permitir que o Senhor possa purificar a nossa vida, transformar o nosso coração, fazer da nossa vida casa de Deus e ter vida realmente transformada. Foi para isso que Jesus veio, e quando Jesus vem nos confrontar e mostrar realmente quem nós somos, Ele diz para nós: você tem que deixar de se enganar e tem que me receber como Senhor e Salvador verdadeiro da sua vida. Jesus veio purificar vidas, veio nos libertar da falsa religião e veio nos libertar de nós mesmos, das nossas fraquezas e nos transformar como verdadeiros discípulos de Jesus, para que nós possamos ser realmente sal e luz neste mundo. Amém? Feche os seus olhos, eu gostaria de orar com você. Eu quero convidar o grupo de louvor, quero que você feche os seus olhos. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida, e você quer de fato conhecê-lo como Senhor da sua vida e Salvador da sua vida, eu gostaria de orar com você. Você que está em casa também, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu compreendi a Tua palavra, peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor me purifique. Tire de mim, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que entristece o Senhor. Mas que o Senhor seja o templo na minha vida. Que o Senhor possa purificar, tirar toda maldade, toda corrupção, todo pecado, toda malícia da minha vida, Senhor. E que ela seja transformada pelo Teu Santo Espírito. Escreve, Senhor, o Seu nome, o meu nome, no livro da vida. Porque eu quero ser o Seu discípulo. No nome de Jesus.